Agora a gente vai tratar de um assunto sério e misterioso. Nossa existência estaria ameaçada? Outros seres estão nos observando? Finalmente, vamos entrar em contato com outras civilizações do universo? Isso tudo são perguntas que ficam no ar. Mas antes de conversarmos com os nossos convidados, vamos acompanhar essa reportagem e depois o papo continua aqui no palco. Fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Segundo Chico Xavier, as potências angélicas do sistema solar estavam preocupadas com a influência nociva da humanidade terrestre no equilíbrio planetário, tendo em vista que as nações mais poderosas da Terra haviam se armado até os dentes, havia questão nuclear, e tendo em vista isso, elas haviam convocado esta reunião. E que o Cristo, mais uma vez, advogou a nossa causa em favor da humanidade terrestre, pedindo uma extensão de prazos para que nós nos reajustássemos no caminho da paz, do respeito mútuo entre as nações. E a partir de então foi decidido, depois de muito debate, segundo Chico, que seria dado um prazo de 50 anos a partir de 20 de julho de 1969, portanto, prazo extra que vence no dia 20 de julho de 2019. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. A data está próxima e sobre isso eu tenho a honra de receber aqui Saulo. Eita, mas que prazer em te receber, Saulo Gomes, jornalista, referência para todos nós, profissionais. Obrigada por ter vindo. Veio de Ribeirão Preto? De Ribeirão Preto. Fez boa viagem? Muito boa viagem. Que bom. E um privilégio estar no seu programa. Não, muito obrigado. O privilégio é nosso ter você aqui. Obrigado. De obrigado. verdade. E tem o Geraldo Lemos, que é escritor e fundador da Casa Chico Xavier. Prazer em receber. Muito prazer. Por me receber. Muito prazer. Você vem Uma honra estar aqui de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Por que vocês acham que vale a pena a gente se reunir para falar sobre isso? Porque a história de vida, acima de tudo, deixada por Chico Xavier
e os ensinamentos que hoje ajudam e norteiam a vida de milhões de pessoas, no Brasil só não, no mundo inteiro, justifica. Ô Saulo, a sua vida e a sua história, a sua profissão se misturam com a história do jornalismo. Exato. Em janeiro completei agora 63 anos de jornalismo. Parabéns. 63 anos. Difícil, não? E no dia que completei 40 anos de idade, no dia 2 de maio de 1968, eu me dei um grande presente. Insisti e consegui a primeira entrevista com Chico Xavier. Essa entrevista fez agora, dia 2 de maio, 51 anos. Beleza. Beleza. E essa entrevista de 68 abriu espaço à chamada grande imprensa, que era impossível em 1900, e você que é mocinha tem que repetir sempre, né? Em 1968, o Brasil, mais do que hoje, era apontado como a maior nação católica do mundo. Então era impossível se pensar num espírita, principalmente um Chico Xavier na televisão. Enfrentamos o problema, levamos o Chico para a televisão e a chamada grande imprensa, escrita, falada, televisada, e já agora de outros países, começou então a procurar Chico Xavier lá em Uberaba para as entrevistas. E foram muitas, e uma boa parte delas eu acompanhei, porque é uma coisa muito curiosa, viu, Regina? Logo assim, no primeiro contato com o Chico, horas depois já havia se firmado entre nós uma amizade e até nos tornamos um pouco confidentes. Geraldo estava lá também nessa situação? Geraldo veio um pouco depois. Mas é. Geraldo é muito moço, eu tenho 91, Geraldo tem um moço de 50 anos por aí, né? Eu tenho quase o dobro da vida. Agora, Saulo, você falou que naquela época era improvável trazer Chico Xavier num país de maioria católica, mas assim, essa foi uma das dificuldades que você enfrentou, porque você trabalhou durante a ditadura. Como é que foi ser jornalista na ditadura? Você fez um programa de muito sucesso. Eu acho que eu começaria já pelo fim. Em 1964 eu já exercia a minha profissão há alguns anos, porque eu comecei em janeiro de 1956. Em 64 eu fui o primeiro jornalista cassado pelo Castelo Branco. Nunca fiz política, nunca estive filiado em nenhuma sigla partidária. Meu partido sempre foi a notícia. Então, mas eu era um repórter intrépido, as palavras não são minhas, são de Davi Nassi, que gerou um grande escândalo com o Chico Xavier, que eu conto no livro que estamos lançando, Nosso Chico, né? Do Davi Nassi, lá da revista O Cruzeiro. Então ele que me chamava de repórter intrépido, né? Então eu era um repórter ativo desde cedo, quem conheceu um pouco da minha história, quem consultar o trabalho recentemente lançado por uma jornalista de Ribeirão Preto, que aí está o Saulo Gomes, repórter investigativo, já vai ver que desde janeiro de 56 eu já tinha a primeira grande aventura na minha vida, batendo recorde de horas ao microfone para o rádio brasileiro no mundo inteiro, com 75 horas e meia de transmissão ininterrupta de rádio. E a partir daí, vocabulário, né? A partir daí eu comecei a me envolver no noticiário político, porque eu era um repórter credenciado na Câmara Federal, no início do governo Juscelino. E na reportagem policial, porque eu descobri a atividade do primeiro Esquadrão da Morte, em 1956, e o tema hoje é outro, então não dá para contar a história. Mas é muito aí legal. São muitas e muitas histórias. Nesse livro, não é sobre ele que nós vamos falar, vamos falar do nosso Chico, do Data Limite. Nesse livro, Saulo Gomes entrevista o repórter investigativo, tem 52 reportagens, é apenas uma etapa. Então, os grandes sequestros, as crianças. Há uma criança que eu conto a história nesse livro, em 1967, como exemplo, que hoje já é vovó, Márcia Regina Coronel. Eu queria falar do Pinga Fogo. O Pinga Fogo aí é que vem, é o carro-chefe da minha vida profissional. Isso. Que tem a ver com o Chico, né? Viu, Vopato, uma coisa muito curiosa. Aquela preocupação assim, mas o que é que um repórter investigativo, um repórter policial, que já havia esclarecido tantos crimes, ajudado a colocar alguns barões, porque o colarinho branco não é de hoje, não, é de antigamente. De sempre, E eles foram para a cadeia e depois, por causa deles, eu fiquei 1 ano e meio preso. E também exilado no Uruguai.
Então, muita gente diz, mas por que o Saulo Gomes foi procurar Chico Xavier, sendo ele um repórter investigativo? Exato. Exatamente por isso, porque o Chico era um desafio ali. Você vê que eu já fui moço, eu tinha ali 40 anos apenas, no Pinga Fogo, né? Isso era rede nacional? Rede nacional. Veja bem, esse programa... País de maioria católica. Exatamente, né? Maior nação católica do mundo. Esse programa foi ao vivo, o primeiro programa foi projetado no dia 28 de julho de 1971, já vai fazer agora 48 anos, tivemos 75% de audiência. Parou tudo para ver. A população do Brasil naquela época era na ordem de, você consulta o IBGE da época, era de 97 milhões e pouco de habitantes. Nós tivemos em torno de 20 milhões de pessoas ligadas. De pessoas assistindo lá. Lá eu estou fazendo a minha pergunta ao Chico. Essa pergunta é que gerou esse trabalho que o Geraldinho soube muito bem desenvolver e que vem exatamente a minha participação no Pinga Fogo. Então, o Pinga Fogo foi um programa 3 anos depois do trabalho meu com o Chico. E ele se insere exatamente naquilo que eu falei há pouco. A chamada grande imprensa se abriu para a cobertura, para as entrevistas com o Chico Xavier e a ampla divulgação do espiritismo. E o Pinga Fogo, o primeiro fenômeno na história do jornalismo brasileiro, da televisão, registrou 75%. Eu não vou contar a história porque eu não quero fugir, eu faço força para não fugir do tema de hoje, mas a direção toda da Tupi foi contra a minha ideia de levar Chico Xavier à televisão. Temiam. E aí sabe que os bispos católicos, Dom Ivo Lochade, que era o presidente do CNBB, disse num documento, dias depois do Pinga Fogo, disse a presença dos seus, palavras textuais dos bispos, a presença constante do senhor Chico Xavier na televisão é a deseducação do povo brasileiro. Que coisa, sabe? Por aí tem ideia do que nós enfrentamos, do que nós conseguimos atravessar. Agora, mas nós podemos dizer que é o contrário, né? Porque Chico Xavier, no Pinga Fogo, mostrou para o Brasil a cara verdadeira do espiritismo cristão. Exatamente. Divaldo Pereira Franco, que é um dos grandes, como ele também é um grande orador e um grande pesquisador espírita, né? Faz uma revelação, ele define o Pinga Fogo dizendo: o espiritismo no Brasil é antes e depois do Pinga Fogo. Olha só. O Brasil não virou espírita, mas passou a respeitar e a legião espírita cresceu muito no Brasil. E as previsões que o Chico fez no Pinga Fogo é que deixou todo mundo estarrecido, né? Exato. Acho que a gente tem aí um VTzinho dessa situação. Vamos ver. O problema dos transplantes deve merecer o nosso respeito e vamos pedir para que a nossa ciência médica continue para frente, conquanto não deva desprezar os órgãos chamados plásticos, tanto quanto possível, na substituição de órgãos no veículo físico. Mas os transplantes merecem a nossa consideração e devemos prosseguir. Então, na Lua, é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia e provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Só 40 anos depois, um cientista da NASA trouxe a público a versão oficial da NASA que a sonda X, ao perfurar determinada região da Lua, encontrou naquela cratera 4 bilhões de litros de água. E termina então o cientista da NASA em nome de toda a sua equipe, com a equipe presente dando essa informação oficial ao mundo. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre.
Geraldo, eu vou querer desenvolver um pouco mais com você, porque muito do que ele previu já aconteceu. Já aconteceu. E já entrar nessa data limite que está perto. Peço que vocês me esperem um segundinho, pode ser? Claro. Perguntei para o Geraldo, das previsões que Chico Xavier fez, muitas já são realidade. Já são realidade. Por exemplo, a água na Lua? Exatamente. Outras também no campo da medicina. Chico Xavier é um extraordinário médium de presciência, que é um tipo de mediunidade classificada por Allan Kardec no seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então, muitas coisas que ele falava conosco, às vezes na intimidade, na década de 80, de 90, e na época a gente tinha dificuldade até de entender, de compreender, e achava meio impossível que aquilo se materializasse. Hoje já fazem parte da nossa realidade. Você conviveu quanto tempo com o Chico? 21 anos. Eu conheci Chico Xavier em 14 de outubro de 1981, aqui em São Paulo, quando ele veio lançar 2 livros na Centro Espírita União. Tá. E a partir de então começou uma amizade. A minha família materna é toda de Pedro Leopoldo. Então eles todos conviveram com Chico Xavier desde quando ele era criança. Então eu ficava ouvindo aqueles casos sobre ele, queria conhecê-lo e vinha fazê-lo então em 1981. A partir de então passei a desenvolver uma grande amizade com ele, me hospedava na casa dele e ficava conversando muito com ele, e principalmente durante as madrugadas, né? E eu me lembro que em 1986 foi essa conversa sobre a data limite com ele. Então, e essa data limite, Geraldo, que dá até um frio na barriga, né? Tá chegando. Na verdade é um período, né? Não é uma data específica. O que ele me revela, aquilo que ele falou no programa Pinga Fogo em 1971, se a humanidade vencer esse período nos próximos 50 anos, vencer a tendência belicista das grandes nações, sem nos lançarmos a uma guerra de destruição nuclear que seria devastadora, que teria consequências imprevisíveis para a própria humanidade, se e somente se a gente vencesse esse período, aí nós entraríamos num ciclo virtuoso de desenvolvimento científico, tecnológico, médico, espiritual e também socioeconômico e político na humanidade, que entraria num processo de aceleramento do progresso a partir de 2019, julho deste ano, quer dizer, nós estamos na porta. Exatamente, Geraldo. E até 2057. Então, ia mudar. Exato. Não, nós entraríamos num processo de aceleramento do progresso, das mudanças necessárias para que em 2057 a Terra se elevasse na hierarquia dos mundos habitados. E vocês acham que a gente está indo nesse caminho? Não tenho a menor dúvida. É mesmo? Não tenho a menor dúvida. Aquilo que, por exemplo, Chico Xavier falava conosco, na intimidade, que parecia impossível, já está ocorrendo. Por exemplo? Eu conversava com ele sobre os transplantes, os primeiros transplantes que se faziam naquela ocasião do coração. E haviam experimentações de máquinas, corações máquinas, que eles experimentavam em alguns pacientes e não deu muito certo. E eu estava achando aquilo uma maravilha, fui conversar com o Chico e ele me falou assim, olha, isso não vai prosseguir por muito tempo, porque a própria ciência médica, a própria ciência humana vai descobrir uma forma de criar órgãos de carne, com células humanas. E aí aquilo que você comentou. Isso era impossível na década de 80, não é? Diga, Saulo. E hoje é a questão das células tronco, criando órgãos, pele, pulmão, não é? Recentemente... Agora mesmo, né? A notícia do pulmão criado assim. Detalhe que eu acrescento ao que o Geraldo está dizendo. Em 68 eu fiz a primeira entrevista com o Chico em maio. Em outubro nós tivemos o primeiro transplante vitorioso na América, aqui no Brasil, depois de Barnard, com o Dr. Zerbini, que foi o João Boiadeiro, que viveu 28 dias com o coração transplantado. Fui a Uberaba entrevistar o Chico, que faz parte desse nosso livro, do nosso Chico, tem a transcrição dessa entrevista. Eu fui entrevistá-lo, ele disse aquele jeitinho que você melhor conhece. Ele parou e disse assim, olhando assim, disse assim,
O nosso Bezerra de Menezes, que foi um grande espírito, um médico cearense, né? Está nos dizendo aqui que diante do problema, com outras palavras, lógico, né? Diante dos problemas da rejeição, da dificuldade, é exatamente isso. O órgão de plástico será uma solução. Aliás, o que Geraldo fala, a ciência francesa tem 2, 3 anos que anunciou oficialmente a descoberta, né? Nós temos também um trechinho do Chico fazendo essas previsões. Vamos ver, que a gente relembra um pouco dele. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. O Geraldo já se mostrou otimista, acha que estamos no caminho, mas e se não? Pois é, ele fala lá, não é? Se nós fizermos por merecer. Então. Nós estamos no final desse período. Quer dizer, a gente já venceu muita coisa. Você acha? Eu acho que sim. Acho que ainda temos um caminho a seguir daqui até julho. A situação mundial hoje não é das melhores. Especialmente esse ano, não é? Está um ano muito esquisito. Eu poderia dizer até que é o ápice desse tempo de 50 anos. Ah, claro. Não é? Porque eu costumo brincar o seguinte, gente, é igual a mulher quando vai dar à luz a criança, vai passar pela dor do parto. Parece que nós estamos na dor do parto. A sociedade nova nascendo, mas a mãe sofrendo com esse nascimento. E, claro, temos risco, ainda temos risco. O que Chico Xavier falava naquela ocasião, o risco da guerra nuclear, é uma realidade iminente, porque nós estamos aí com as disputas dos Estados Unidos com a Coreia do Norte, com o Irã, não é? A Rússia. Tem um clima tenso. Tem um clima tenso. De fato. Agora, ele recomendava também qual que era a solução, que todos nós temos obrigação de orar por esses governantes das nações mais militarizadas, para que eles não caiam na tentação guerreira de iniciar um conflito com uma conflagração nuclear global que teria consequências devastadoras, não é? E isso é importante também, dizer o seguinte, o Chico, ele era, naquela época, quando eu conversei com ele, ele era de certo modo, pessimista. Era. Ele dizia, por exemplo, que ele achava muito provavelmente que nós teríamos um tipo de terceira guerra mundial. Até com a Hebe Camargo ele fala isso, né, num programa aqui até mesmo, dizendo que se isso fosse inevitável, que pelo menos fosse pelo mínimo. E eu quero recomendar aqui um estudo muito profundo, por favor, dessa obra do Chico, que foi realizado por um companheiro nosso de Belo Horizonte, que é o Marco Paulo Denuti de Espírito. Ele escreveu um livro fantástico, chama-se Apocalipse segundo o Espiritismo. Ele analisa 75 livros do Chico Xavier, pesquisa informações de fontes primárias da obra do Chico Xavier, 75 trechos, escritos por 18 espíritos comunicantes, exatamente sobre o assunto do Apocalipse de João Evangelista, que prevê essa fase que nós vivemos hoje de transição planetária.
Tá. Eu vou conversar com a Lê. Na volta eu quero saber, o Geraldo, na minha avaliação, é otimista, né? Ele entende que estamos passando, antes de melhorar, piora, né? Isso. Depois eu quero saber de você, Saulo, se você também é otimista. Ok. Preciso me ausentar um segundinho. Você também é otimista, Saulo? Eu sou otimista. É otimista? Tão bom ouvir gente otimista falando. Sou otimista, porque o Chico também, depois de um certo tempo, acredito até pelo que o Geraldo está falando, ele nem sempre era o pessimista. É que ele Ele via era a um homem realidade. que chegava além, né? Ele tinha muita Além de- preocupação com o arsenal nuclear. Exatamente. Né? E hoje nós sabemos, o arsenal conhecido é de mais de 10.300 ogivas termonucleares. E justamente eu acho que é por isso que nesse aspecto também podemos ser otimistas. Veja bem, se há uma certeza absoluta, seja da Coreia, da China, de Israel, dos Estados Unidos, da Rússia, enfim, das potências que têm hoje os seus arsenais atômicos, São cerca de se 10. há uma... Quem conhece os efeitos de Hiroshima Pois e é. os E efeitos Nagasaki. no Japão na Segunda Guerra Mundial, apenas com uma bomba que representava 1/1000 Quase nada, ou né? menos que isso de uma das bombas atuais. Se houve toda aquela destruição, esses chefes de Estado, esses líderes, que a luta é toda no mundo econômico, eles sabem que se todas essas ogivas estivessem explodindo pelo Ninguém mundo, se dá bem, nem eles. então Acaba a aquela vida história é na um Terra, barril a de verdade pólvora é em essa. cima do qual eles também estão. Se eles apertarem o botão, O botão, ninguém vai ninguém se escapa beneficiar. nesse aspecto. Mas eu gostaria de voltar rapidamente para falar de otimismo do Brasil. Por favor. Eu sei o que nós ouvimos, Geraldinho deve ter ouvido também, muitas e muitas vezes, o otimismo de Chico e as previsões de Chico em relação ao Brasil. E eu vejo agora, por exemplo, por favor, eu sou um ex-preso político e em Brasília, apesar de velhinho como eu já sou, dos meus 91, ainda tenho um pouquinho de fôlego para ir a Brasília a cada 2 semanas. Eu sou o presidente da Associação Brasileira de Anistiados Políticos. Com a presença do Bolsonaro no governo militar, como dizem, está todo mundo assustado. Então, os historiadores precisam rapidamente vir dizer, e aproveito o seu programa para dizer o seguinte: o Brasil teve um governo civil de Getúlio Vargas, 15 anos de ditadura, e sobreviveu. Nós tivemos depois uma fase de progresso, de trabalhos em Brasília, etc., com o Juscelino, com todos os problemas e desmandos que surgiram naquela época em consequência de toda aquela onda, aquele progresso, sobreviveu. Tivemos governo de esquerda durante 16 anos, o país sobreviveu. Nós já tivemos um problema, quem conheceu, como eu, que acompanhei, foi o único repórter que esteve a bordo do navio Uruguai Star em 1961, despedindo de Jânio Quadros quando ele foi embora para o exílio na Europa, na Inglaterra. E o Brasil sobreviveu também às loucuras de Jânio, infelizmente, depois de tudo aquilo que ele conseguiu, sendo o homem popular e votado como foi. E aí nós enfrentamos depois, aí eu conheço bem, pela experiência do exílio da cadeia, os 21 anos de regime militar. Só quem esteve preso, como eu estive 21 anos no DOPS e nos presídios militares do Rio, sabe o que é o drama de ver colegas, homens, jovens morrendo ali ao nosso lado sem poder socorrer em consequência desse problema. Teve agrura, mas também teve progresso. É preciso que haja equilíbrio de nossa parte. Nós tivemos também algumas realizações do governo militar. Isso é necessário. Então, tudo isso me faz ser otimista. Aí agora vem a preocupação, vem agora um governo de extrema-direita e o Brasil vai sobreviver porque nós estamos acima de tudo e o Brasil, mais do que ninguém, era descrito nesse sentido pelo Chico. É o país do futuro, é o celeiro do mundo. Tem um livro do Chico Xavier importantíssimo sobre esse aspecto, chama-se Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que vai revelar a missão do Brasil. Exatamente, o espírito de Humberto de Campos. Vai revelar a missão do Brasil nessa nova sociedade do futuro, e lá tem uma frase muito importante: as injunções políticas na pátria brasileira serão sempre secundárias, porque antes de tudo há o ascendente espiritual guiando a nação brasileira. E isso saiu das mãos de Chico Xavier numa psicografia. Não precisa ser espírita para
saber de uma realidade. A gente vai continuar conversando. É um intervalo rapidinho, como sempre. Na volta, todo mundo aqui. Até já já. Tem hora. Voltamos com o nosso programa conversando com Saulo Gomes e Geraldo Lemos sobre a data limite, que, aliás, não é uma preocupação só nossa. O mundo está de olho nessa data, né? É verdade. Eu tenho conversado muito com uma amiga, inclusive madre superiora católica, irmã Aila Pinheiro, e o trabalho dela é o diálogo interreligioso. E ela tem dito que em todo o mundo onde ela palestra ou conversa com pessoas de outras religiões, sente-se essa necessidade de urgência, que nós estamos mesmo num período de grandes transformações. Vamos dar uma olhada no que um ex-ministro do Canadá falou sobre esse assunto sem conhecer Chico Xavier. The nuclear weapon question is uppermost in the minds of our visitors. The frequency of visits went way up right after we had exploded the first atomic weapon. One of the reasons they're concerned is because we would destroy our own planet and make it uninhabitable for us or them. And they started coming, and as far as I know, they did an inventory of every military base in the world that has nuclear weapons stored. All of the facilities, because they're concerned that we are not mature enough to guarantee that we won't use them again. And that's the reason they wanted us to give them up. That every nuclear explosion we put off affects the cosmos. Because we are all a unity, we're all interrelated, we're all one. And so every time we put off a bomb, it has an effect, a ripple effect that goes out into the cosmos. And they don't like this. And they do not want it to happen. And that is the reason they're keeping such a close eye on us. I think we have to start doing good things instead of bad things. We have to transform ourselves from a species that loves to start wars in order to gain dominance over our fellow man, into one that loves cooperation and stop spending huge sums just for purposes of dominating others and potentially killing them in the process. If we can do that, then we can survive as a species. Veja que essa fala do ministro Paul Hellyer, que foi durante 28 anos ministro da Defesa do Canadá, né, sobrevivendo a vários tipos de governo, porque lá o governo é parlamentarista, está em perfeita sintonia com a mensagem de Chico Xavier. A existência de civilizações extraterrestres que se preocupam conosco, que se preocupam com o nosso poderio nuclear e com a nossa infância moral, né, e a possibilidade de nós usarmos esse arsenal nuclear para a destruição em massa, e é exatamente isso que ele fala, né? E uma pessoa do nível dele não falaria isso. Ministro da Defesa do Canadá. Sobre as ordens dele, e sob as ordens dele estavam o Exército, a Marinha e a Aeronáutica Canadense. Exato. Além da força maior do Exército Canadense. E essa visão dele de que é tudo uma coisa só. Né? Então, se a gente estoura uma bomba... É uma unidade. Exato. Exatamente. Claro que eles se incomodam com a Terra. Porque, vamos supor... Explode aqui e reflete lá. É igual uma piscina, né? A gente joga a bolinha no meio da piscina, uma pedrinha. Eu gosto de comparar, Volpato, com um prédio. Boa. Vamos supor que o sistema solar fosse um prédio. A Terra é o terceiro andar. Então, nós, habitantes do terceiro andar, não temos o direito de colocar fogo no nosso apartamento. Porque se fizermos isso, vai afetar o quarto, o quinto, o sexto e os de baixo também. Exato. E apenas uma comparação similar. E eu acredito que eles realmente têm interesse e se preocupam conosco nesse aspecto. E Chico Xavier, no programa desenvolvido aqui pelo nosso irmão Saulo, o programa Pinga Fogo,
é a primeira personalidade religiosa do mundo que, de peito aberto, em programa nacional de rádio e televisão ao vivo, afirmou a existência de civilizações extraterrestres. Isso em que ano? 71? 1971. Primeiro programa dia 28 de julho e um segundo programa 5 meses depois, que repetiu o mesmo fenômeno de audiência, que foi no dia 21 de dezembro de 71. E o primeiro e segundo programa, curiosamente, registraram os mesmos índices de audiência, de 75% de audiência. Tá. E veja que nos dois programas o Chico Xavier psicografa no final. No primeiro, uma mensagem belíssima de Castro Alves, e no segundo, a mensagem do poeta paulistano Ciro Costa. Ciro Costa no primeiro programa, ao contrário, Castro Alves no segundo programa. Os dois temas, tanto de Castro Alves quanto Ciro Costa, versavam exatamente sobre a transição planetária. O microfone, que parece que o seu microfone está falhando, Geraldo. Então, os dois falavam sobre a mesma o seguinte, coisa. Exato. As duas mensagens que Chico Xavier recebeu nos dois programas Pinga Fogo, uma de Castro Alves e outra do poeta paulistano Ciro Costa, todas duas versam exatamente sobre o perigo da guerra e os desafios dessa transição planetária que nós vivemos atualmente. E a prova está aí num DVD, dos mais vendidos no Brasil, produzido aqui em São Paulo pela DVD Versátil, e que foi lançado há 2 anos, todo ele legendado em inglês. São 8 horas e meia de vídeo. Então, como diz os juristas, diante de provas não há necessidade de argumentos. Consulte o DVD ou o nosso livro Pinga Fogo, que lá está a história na íntegra. Citamos os livros, eu vou mostrar. Vou convidar vocês para ir para a mesa, comer suspiro. Suspiro. Vocês aceitam? Então pronto. Citamos os 3 livros que nós citamos. Esse está sendo lançado agora, uma síntese na minha história com o Chico, nos bastidores. Deve ter muita história legal. Até mesmo parentes de Chico não conheceram os detalhes. Os documentos estão aí citados por nós. Aqui, citamos este livro também. Esse é uma grande historiadora, ex-secretária da Cultura de Ribeirão Preto, e que tem aí 52 grandes reportagens, meus 63 anos de reportagem. Ai, Saulo, você tem tanta coisa para contar pra gente. Com transcrição de reportagens, com todos os temas, todas as grandes crises políticas que eu trabalhei e os maiores assuntos. Reporte das grandes façanhas, abri aleatoriamente. Essa criança de 3 anos aqui está, Márcia Regina Coronel, sequestrada em São Paulo, em Santana, em maio de 1967. Uma semana depois eu consegui resgatá-la, junto aos pais dessa menina, na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, nas proximidades de Pirassununga. E ela hoje se comunica muito comigo, curte tudo que é nosso na internet, dizendo: Saulo, eu conto para os meus filhos e meus netos que eu fui salvo por um repórter. Que coisa. Esse livro também? Esse livro é do Saulo. Nós lançamos no Brasil em 2002 e depois em 2004 na Itália. É o único livro, o meu parceiro no livro é o general boliviano que, quando o capitão, prendeu o Che Guevara. E é o único livro no mundo que tem o depoimento do militar que fuzilou o Che Guevara. Por isso o título, Quem Matou Che Guevara. Matou Che Guevara. Olha, é tanta história, tanta... O Esquadrão da Morte. Esquadrão da Morte. Esquadrão Tem aqui um dos seus assessores Saulo aqui que eu disse que quando menino chorou muito com medo do chupa-cabra no Gugu. Chupa-cabra. Do programa da Hebe Camargo. Nossa. As nossas reportagens. Tem uma reportagem inédita no mundo que está registrada nesse livro. Eu viajei do Rio a Santos numa jangada com 5 jangadeiros. Cheguei em Santos com 42 quilos, desidratado, mas estou aqui contando história. É muita história. Mostrei os livros aqui. O Saulo Gomes tem um canal no YouTube, é isso? O nosso Chico, você tem um canal no YouTube? No YouTube saulogomes.com.br é o site. Esse está sendo nova formatação, daqui a 15 dias estará no ar. Mas no YouTube já vai encontrar Saulo Acervo, já tem 150 gravações lá de programas, na Hebe, no Gugu, no Flávio Cavalcante, no Ratinho e tantos outros programas. As aventuras, os tiroteios, o Esquadrão da Morte, as crianças com uma massinha, com uma massa descoberta por nós.
a soma de todo o nosso trabalho. Saulo Acervo. Tá. E aí haja tempo para ver o trabalho, porque tem reportagem até de 3 horas, 4 lá. É uma aula. Eu vou falar, a gente tá falando desde sexta-feira da Data Limite. É um documentário disponível no YouTube. A direção é do Fábio Medeiros, a produção Rebeca Casagrande, Juliano Posati, a produtora é a Posati Filmes. Parabéns pelo trabalho. Geraldo, você fica conosco, Saulo fica conosco. Fico. A gente continua batendo papo na mesa, tá bom? Ok, Até obrigado. daqui a pouco.